Seja bem-vindo, meu amigo. Você que às vezes aparece por esse canal, eu que às vezes apareço por esse canal também, né? Vamos ser bem francos, não é sempre que eu venho aqui e trago um material no nosso canal alternativo, né? Tivemos aí vários projetos e eu acho que o que agora vai persistir, mas né, esporadicamente você tem que entender também que já é complicado produzir conteúdo para o canal principal, para os nossos cursos que estão em atualização e ainda, né, vir com este outro canal, né, com conteúdo alternativo. Então é algo que a gente faz sem tanta prioridade, infelizmente, né? O certo seria termos mais prioridade nesse canal, mas realmente os outros pontos são essenciais, são parte da nossa conversa, né, da nossa habitualidade, né, da nossa constância. Então, evidentemente, esse canal ele não tem tanto fluxo. Feito o nosso disclaimer inicial, né, temos aí o nosso bate-papo de hoje. Ei, já caiu. E vai cair mais vezes, estou vendo. Ele não vai funcionar com a mesma ideia que eu imaginei que funcionaria. Deixa eu ver se vai arrancando, colocando assim no manual, arrumando assim. Acho que vai funcionar, certo? Acho que agora sim. Funcionou? Funcionou. O suficiente pra gente conversar, né? Então, qual que é a nossa conversa de hoje, né? Se os vistos de Portugal se dificultaram ou se os vistos para Portugal retornaram ao seu estado inicial. Essa nosso bate-papo, esse nosso tema. Então seja bem-vindo, né? Basicamente, quem está há mais tempo aqui em Portugal já tem um conhecimento, né, de que as regras de imigração, regras de nacionalidade, são regras que tiveram muitas alterações. Eu, às vezes, quando converso nos nossos cursos e tal, falo, poxa, aqui já teve 10 alterações, aqui já tiveram 18 alterações. Então, são normas que persistem aí há quase 20 anos, mas ano sim, ano não, numa média, tem uma alteração. Isso se a alteração não é praticamente anual. Lógico, muitas, para fazer atualizações, trazer diretivas da União Europeia que determinam ou determinaram alguma regra, alguma imposição, certo? Outras, porque os governantes locais chegaram a uma conclusão do que poderia eventualmente ser importante, né, de se fazer em Portugal ou de se implementar em Portugal. Nessa situação, bem, quando nós tratamos aqui da lei de imigração, por exemplo, muita gente que está há menos tempo, né, acaba avaliando essas alterações mais recentes como um fechamento, né, e o próprio governo divulga como um fechamento, né, sem portas escancaradas, algo mais ou menos assim, né, vamos parafrasear. Então, quando as pessoas que estão aqui há menos tempo olham essas mudanças, elas entendem que, de certa forma, né, Portugal não vai permitir mais uma coisa que sempre existiu, certo? E para elas sempre existiu porque elas passaram a conhecer Portugal dessa forma, passaram a conhecer esta fase, né, com manifestação de interesse, esta fase com a residência da CPLP, visto da CPLP, esta fase aonde de alguma forma era muito comum as pessoas chegarem em Portugal e se regularizarem diretamente no país, né?
Mas essa não é a realidade, né, da lei de estrangeiros em Portugal. Essa podemos dizer que é a exceção. Não foi a gênese da lei de estrangeiros em Portugal, certo? Então não foi assim que ela foi inicialmente implementada, não foi assim que ela foi inicialmente idealizada, muito pelo contrário, né? Podemos dizer que nesse momento, com o fim da manifestação de interesse, com o fim da residência da CPLP para quem não tem entrado com visto de residência, a regra está mais parecida com o que era em 2016, certo? Há 10 anos atrás, do que com o que ela se tornou, né? Até 2016, podemos dizer assim, a regra era efetivamente regularizar antes de vir, fazer o visto antes de vir, ter a documentação antes de vir, certo? Nós fomos até indagados por um colega advogado, né, sobre o curso de vistos e residência, a questionar, né, sobre as atualizações e tal. E algumas das aulas foram feitas em 2000 e alguma coisa, 2022, 2019, 2000 algo assim. E com o fechamento de manifestação de interesse, com o fechamento de residência da CPLP, né, nós olhamos todo o conteúdo programático do curso, embora lá nessas aulas falamos ainda de CEF, não existia AIMA. Este conteúdo, né, de certa forma, né, o mais antigo, está mais em compasso, mais atualizado com a lei do jeito que ela está atualmente, do que com a lei quando existiam tais processos. Por exemplo, quando existia a residência da CPLP feita para quem entrava em Portugal, para quem tinha visto de estada temporária ou visto Schengen, né, alguma coisa nesse sentido. Então, acho que nós chegamos à grande conclusão de que os vistos, né, em Portugal tiveram um período de abertura e agora tem um período de encerramento, né? Mas esse encerramento não é maior do que a abertura que teve. Então, muitas das regras que agora se reverteram, né, levaram a lei de estrangeiros a um estado que ela já esteve anteriormente, um estado que é até mais parecido com o estado inicial dela em 2007, né, do que o posterior a 2012, que tiveram muitas diretrizes da União Europeia transplantadas ali na lei, né, transpostas, do que efetivamente esteve em 2024, 2023, por exemplo, né? E esse é um ponto interessante para nossa conversa. Por quê? Em 2018, participei de um seminário promovido aqui em Portugal sobre imigração e etc. E nesse seminário que nós participamos, falei que o espírito da lei de imigração é a política de imigração, né? A lei de imigração é um instrumento com o qual se prescreve aquilo que está no espírito, né, do legislador, no espírito de quem faz política, né? E a política é feita de acordo com o que é o olhar do povo, a política é feita de acordo com o que interessa em termos de votos, né? Não se engane, a política de imigração é nada mais, nada menos do que um instrumento que o Estado tem para aumentar a produção, ou aumentar a arrecadação, ou de certa forma, né, até para expulsar as pessoas, né? Vamos usar essa palavra, a palavra mais correta, mas afastar as pessoas, né? Então, política de imigração, quando você consegue perceber que ela é esse instrumento, né,
ela sempre vai modificar de acordo com a vontade política, e a vontade política vai mudar de acordo com aquilo que ocasionar, né, agradar mais o povo e ocasionar mais votos. Simples, certo? Se você vê o crescimento de partidos anti-imigração, é porque nas sondagens, nas pesquisas, esse tem sido um tema relevante, é um tema que agrega votos, né? Então, não pense que o nível de concentração, né, dado atualmente por uma parcela, ou pelo governo em si, pelo legislativo em geral, certo? Para essa temática, está desassociada de possibilidades de ganhar poder, né, cadeiras no parlamento, que não está, né? Efetivamente, quando se faz política de imigração, se faz uma política, né, de olho nos resultados eleitorais que ela pode trazer, né, pode dar. Então, quer queira, quer não, Portugal teve uma lei anteriormente que era mais restritiva, ela se formou mais restritiva, ela se formou com a ideia de que você tinha que vir com o visto para que você pudesse ter um título de residência. Inclusive, muitas pessoas que estavam aqui de forma irregular, em anos muito anteriores, elas acabavam não recebendo um título de residência, né? Recebiam vistos de permanência, autorizações de permanência nos seus passaportes, mas título de residência, efetivamente, ele era recebido, né, quando você fazia o processo de imigração regular. E óbvio, né, o processo de imigração regular sempre envolveu o visto, certo? Nessa situação, quem não vinha com o visto, quem não estava na posse do visto, acabava por não se beneficiar de um título de residência. Então era a condição, basicamente, né, imperiosa, ou sem a qual você não chegava a esse status, né, de ser um residente do país. E o que acontece? Isso no passado, né? Com o tempo, anos passaram, políticas mudaram, certo? Pressões muito relacionadas também à troika, pressões muito relacionadas à questão de prestação, né, de serviços ou feitura de trabalhos que era difícil de se encontrar mão de obra aqui em Portugal, até porque a gente tem que imaginar que a política de imigração nunca está desassociada da economia. Se a economia não vai bem, o que acontece? As pessoas saem do país, certo? E muitos portugueses saíram de Portugal, principalmente aqueles que tiveram a oportunidade de estudar aqui, né? Viram a oportunidade em outros países da União Europeia de ganhar mais ao fazer o mesmo, né? O mesmo trabalho, mas ganha-se mais. Então, né, não foi difícil para essas pessoas chegar a uma conclusão, né, identificar que seria melhor para elas, seria mais vantajoso para elas efetivamente avançar, né, seguir adiante numa emigração com E, né, de Portugal, ou seja, saírem de Portugal e tentar viabilizar uma vida em outro país. Quando essas pessoas saem do país, bem, para Portugal é ruim. Por quê? De certa forma você exporta o desemprego. Então, se as pessoas estavam aqui desempregadas, não estão mais, deixam de ser um fardo para o Estado. Bom, até aí, perfeito para Portugal. De outra forma, quem, né, às vezes tem empresa, tem um negócio, tem condições financeiras, e olha que pode ganhar mais ou pode ter mais vantagens em outro país, simplesmente sai, leva o seu dinheiro, leva o seu investimento, certo, para outro país e reestrutura os seus negócios, sua vida, certo, e vai pagar impostos em outro lugar, certo. Vou pegar, por exemplo, Espanha. Eu gosto muito de avaliar isso porque é o caminho contrário, né? Há muitos espanhóis nos últimos anos
por razões fiscais, a deixar a vida em Espanha e se estabelecer no Paraguai. Aí você fala assim, mas a vida na Espanha, ele tem talvez melhor qualidade de produtos, tem mais acesso a certas gamas, linhas de produtos. Na vida em Espanha, talvez ele vai ter uma estrutura em volta da sua casa, da sua moradia, da sua empresa, estrutura pública melhor, estradas melhores, infraestrutura energética melhor, né? Infraestrutura de água. Opa, esse é bom, não mete nem o pisca, certo? Tá sabendo, né? Mas sim, infraestrutura de água, de esgoto, saneamento básico, às vezes melhor na Espanha do que, né, no Paraguai. Mas a razão principal dessa troca é efetivamente uma redução de alíquotas de impostos. Até porque muitas dessas pessoas vão viver no Paraguai, têm seus negócios, têm seu rendimento independentemente da região onde estão, certo? E quando lá no Paraguai, com o dinheiro que sobra, essas pessoas, dependendo do seu rendimento, na Espanha teriam que pagar aí 50% em impostos, no Paraguai pagam apenas 10%. Você imagina, né, fazer sobrar no final do ano 40, 50 mil euros, né? Isso ali paga alguns luxos no Paraguai que a população normal não tem, né? No lugar de você viver numa rua com estrada de barro, você vive num condomínio fechado, com praia particular e piscina e campo de golfe e uma boa estrutura de bar, de restaurante, de salão cabeleireiro, de café, de mercado. Então, tipo de estrutura, obviamente, que não está ao alcance da maior parte das pessoas, mas que existe, né? O mundo é assim. Hoje você consegue comprar um apartamento, uma estrutura dessa aí com 200, 250 mil dólares, até muito mais em conta do que casas em Portugal, dando um exemplo. Então, né, se nós voltamos lá aos anos da Troika, muita gente, seja independente da sua situação econômica, né, pessoas com mais instrução, com menos instrução, pessoas que são empreendedoras, pessoas que são assalariadas, pessoas que pagam muitos impostos ou, né, que estavam desempregadas, olharam para fora de Portugal como uma alternativa para poder fazer sua vida, né, para desenvolver, né, seus projetos, viver com a sua família. E isso para o Estado, para o país é ruim. Por quê? Porque reduz o consumo e o consumo gera impostos, certo? IVA é sobre o consumo. Além de reduzir o consumo, reduz a produtividade, né? Então, assim, hoje uma empresa, certo, tem uma capacidade X de produção, porque dentre aquilo que ela consegue produzir em automação e aquilo que ela consegue produzir com funcionários, certo, essa capacidade X é o resultado que ela dá. Mas se ela tem menos funcionários, né, e às vezes, dependendo das limitações tecnológicas, não consegue automatizar o seu serviço, das duas uma: ou ela produz menos, né, ou o proprietário da empresa mesmo vai ter que fazer as vias dos funcionários que ele não consegue conservar na empresa, certo? Ou, né, a outra alternativa, não consegue, né, não tem como continuar produzindo e a empresa pode fechar, certo? Porque por mais que você fale assim, não, hoje temos totens no McDonald's para, né, fazer cobrança, temos aquelas caixas onde você mete o dinheiro e ela já lhe dá o troco automático, mas não é tudo que é possível de automatizar. Ou a parte da comida que está lá a ser produzida já vem pré-organizada para que seja, né, confeccionado o prato numa velocidade aceitável, por isso que é fast food. Agora, né, nessa situação, o ser humano não é insubstituível. Tem pessoas ainda ali a trabalhar e a desenvolver essa produção, né, essa linha de produção. Então,
parte do relaxamento das medidas de regularização de estrangeiros diretamente em Portugal foi efetivamente relacionada a interesses do Estado em ter, né, pessoas a produzir, ter pessoas a consumir, ter pessoas a contribuir com impostos, com segurança social, né? De certa forma, pessoas jovens em idade ativa é o que foram chamadas para Portugal, certo? E como é que a gente verifica isso? É só você observar que das pessoas que foram atraídas para Portugal, elas foram atraídas por causa de um processo de manifestação de interesse. Era um processo para regularizar o quê? Essencialmente pessoas que estavam em idade laboral, pessoas que estavam a trabalhar, porque a essência do processo, que era necessário para o processo, para ele dar certo, era o trabalho, né? Então, não tem como dizer que não foi uma seletividade. Por que era possível fazer, por exemplo, um processo de manifestação de interesse e regularizar, né, entre 2017 e 2024, diretamente em Portugal, para quem estivesse a trabalhar, mas não para quem fosse, por exemplo, um cidadão aposentado, um cidadão com seus 70 anos de idade e aposentadorias do exterior? Por que essa pessoa tinha que ainda vir com o visto? Porque a realidade dessa pessoa não mudou. E aí, a única resposta que me chega é essencialmente porque o Estado queria pessoas em idade ativa para contribuir com a segurança social, contribuir com o IRS em Portugal, contribuir com o consumo, muito embora o aposentado também consuma, certo? Mas talvez os hábitos de consumo são diferentes entre quem está em idade ativa e quem, né, já não está em idade ativa. Então, nessa situação, a prioridade dada a esse tipo de regularização, ela fez efetivamente um efeito chamada, isso é inegável, né? Não conheço ninguém que trabalhe na área de imigração, nenhum advogado que trabalhe na área de imigração que não possa atestar que fez um efeito em chamada. Agora, se foi um efeito em chamada que foi um desastre, porque os legisladores não imaginaram que isso pudesse acontecer, certo? Assim, fizemos a lei e erramos. Poxa, será? Ou, do outro lado, né? Se foi um processo que foi programado, que é o que me aparenta, certo? Posso estar errado, mas eu acho que os legisladores são 200 e tantas pessoas, né? São inteligentes o suficiente com seus assessores e com o seu conhecimento, né, para identificar que isso teria um efeito chamada, como teve agora em Espanha, né? Vamos regularizar 500 mil pessoas, estou anunciando, vou fazer, certo? Quando deixa se inscrever são 1.750.000, é 3 vezes e meia a mais, certo? E aí você vai falar assim, poxa, foi sem querer, não percebi, não sei, a mim, certo? Me passa um pouco estranho isso, mas nunca saberemos, eu não estou na cabeça dentro de cada uma das tantas pessoas que estão no legislativo para dizer, não, de fato, ou no governo, né? Não, de fato, eu não prestei atenção no que eu estava fazendo. Agora, efetivamente, né, era um processo que iniciava com seus dias contados. Em 2017, mesmo 2018, eu falei, olha, isso aqui vai durar algum tempo, e me impressionou que durou tanto tempo, certo? Porque, efetivamente, né, o efeito chamada que isso causava fazia com que os processos prioritários, né, os processos na forma que eram, os processos de visto, né, os processos que efetivamente, né, eram organizados, idealizados na lei de estrangeiro para que as pessoas fizessem, né, como um caminho, né, regular, esses processos caíram em desuso. Mesmo uma pessoa que vinha para estudar em Portugal, ela falava assim, para que eu vou fazer um visto de estudante se eu posso me jogar em Portugal e lá eu arranjo emprego e faço pela manifestação? Uma pessoa, eu conheci aposentados, certo? Com um bom rendimento no seu país de origem, que vieram tentar tratar por uma manifestação de interesse aqui em Portugal e trabalharam por um certo período, inclusive, para cumprir os requisitos da manifestação de interesse, sendo que já não precisavam mais trabalhar na sua vida. Mas por quê? Porque acabaram, né, por seguir essa linha, esse raciocínio, certo?
E conheço pessoas casadas com com cidadãos europeus, certo? Que também fizeram um processo de manifestação de interesse. Então percebe aonde que isso chega. Chega num ponto até em que a opção de fazer se torna contraproducente, né? E prejudica o próprio utente. Por quê? Porque o utente, ele acaba por não vislumbrar os caminhos que existem para o seu caso específico. O utente acaba por, de certa forma, né, repetir um procedimento que ele ouviu de outra pessoa, né, e que não era para o seu caso. E aí o que acontece? A lei, então, né, ela havia sido alterada, permitiu o procedimento de manifestação de interesse, mas ela se distanciou do seu espírito originário. E ela pode mudar, ela pode se distanciar. A vida é assim, o mundo é assim, a humanidade é assim. Tem coisas no passado que nós considerávamos normais e que hoje são aberrações, né? São condenáveis, né? Então, o que acontece? Com as alterações promovidas a partir de 2024, a lei de estrangeiros ela voltou um pouco mais próximo do que ela estava 10 anos atrás, né? E esclareço aqui bem especificamente, anterior ao processo de manifestação de interesse. Isto era previsível, certo? Como falei, em 2018 eu mesmo já falava que eu não acreditava que isso ia durar muito tempo, e durou, né? Durou bastante tempo, inclusive. E, certo, hoje posso estar muito errado, meu amigo, e por isso que eu tô falando assim, ó, isso é minha opinião, é meu palpite. Acho que não volta atrás. Então, assim, tem muita gente falando, não, é questão de 1 ano, 2, Portugal vai voltar atrás e tal. Não creio. Olha, se for ter uma alteração, é só daqui a 5, 10 anos, certo? Lá no médio prazo. Não falo nada no curto prazo. E ainda essa alteração não vai ser para trazer as coisas do jeito que elas eram. Então, assim, entra qualquer um, de qualquer jeito, para a questão da manifestação de interesse, e aí aqui faz o seu processo e tal. Não. Eu acredito que nessa situação, o processo, ele vai ser tratado através talvez da CPLP, e vão fazer aí, pelo acordo de mobilidade da CPLP, uma opção diferenciada para esses cidadãos, ok? Célio, mas qual que é a opção diferenciada? Não sei, cara, tô falando aqui com você, uma conversa aqui com você, do que, se eventualmente forem alterar a lei para permitir de novo a regularização pelo trabalho em Portugal, o que eu acreditaria que fariam. E o que eu estou a dizer é, não fariam de uma forma tão abrangente, tão aberta. Talvez, né, limitariam isso a algumas pessoas, por exemplo, pelo acordo de mobilidade da CPLP. No seguinte sentido, olha, nós fizemos alteração, nós fechamos a manifestação de interesse, agora estamos, né, regularizando todos os processos para que isso não fique assim, né, tão bagunçado, desculpa a expressão, certo? Depois que organizamos todos os processos, agora a gente está à procura do que acontece no mercado nacional. No mercado nacional existe um grupo de empresários, né, em tais determinadas áreas que está precisando de funcionário, e como nós não conseguimos suprir essa demanda dentro do mercado nacional, por quê? Porque para o cidadão nacional teria que ter salários que compensassem valores, por exemplo, da Bélgica, né? E não compensa, porque daí a produtividade ela se torna cara. Como a produtividade se torna cara, o produto ele se torna
proibitivo. Então assim, não vamos conseguir daí ter o produto numa condição que ele possa concorrer no livre mercado, né? Que a empresa vai repassar esses custos, o empresário não vai ficar para si com esses custos. Mas ele tira da margem de lucro dele. Talvez tire, talvez não, né? Não sei qual que é, dependendo da área. A margem de lucro é tão pequena que existem perdas, existem, né, outros pontos que, assim, o empresário olha e fala assim, melhor eu fechar a empresa e guardar esse dinheiro que eu tenho do que ficar tirando todo mês do meu bolso e botar para a empresa sobreviver, certo? Qualquer um que tem uma empresa sabe disso. A empresa, quando ela começa a tirar dinheiro do teu bolso, a empresa não é feita para tirar dinheiro do teu bolso. A empresa é feita para botar dinheiro no teu bolso. Se ela começar a tirar dinheiro do teu bolso, certo? E né, tirar dinheiro do teu bolso e te dar prejuízo, dilapidar o teu patrimônio, cara, fecha a empresa, paga os fornecedores, manda os funcionários todos para casa, certo? Lamento, mas é a vida. Ninguém vai falar assim, não, eu tinha um patrimônio de 10 milhões. Depois que eu abri essa empresa, eu fiquei com um patrimônio de 500 mil e tô feliz, porque tô dando empregos, tô girando a economia e pagando impostos, cara. Aí é melhor você pegar o teu patrimônio de 10 milhões, ficar sentado em casa, comendo bolachinha e assistindo televisão, cara. Pô, vai ver todos os jogos da Champions League, tu ganha mais, tu fica feliz ou triste, né? Mas tu ganha mais. Então assim, não existe nenhum empresário que é um bom samaritano, que é um anjinho, né? Que vai falar assim, não, eu vou tirar dinheiro do meu bolso para manter a empresa funcionando. Então assim, o produto, ao final, ele tem que estar num preço e em condições de competitividade. Se não tiver, a empresa fale, a empresa não vende, certo? A não ser que alguém subsidie o valor ao consumidor. Mas daí o que é? O governo vai ficar botando o dinheiro dos impostos que deveriam estar indo para saúde e educação. Vai ficar colocando no quilo da batata para continuar tendo a produção de batata, ou vai estar colocando no preço das casas. Olha, quem for comprar casas aí vai ganhar um desconto de 300 mil euros, porque a casa que era 400, 500 mil, voou o preço para 900 mil, então assim, né, porque tudo aumenta quando o preço da produção aumenta. Isso é uma progressão, né, geométrica, porque aumenta o custo do betão, aumenta o custo do vergalhão, aumenta o custo do rapaz que faz a caixaria, né, embaixo da casa, aumenta o custo tanto direto quanto indireto da tua produção, até a cerâmica, né, os tubos, então assim, né, sejamos bem francos, duvido que o governo vai fazer esse tipo de subsídio, né, e também duvido que os valores que as empresas vão pagar em Portugal vão milagrosamente subir aos valores da Bélgica. Não creio. Ok? A Europa, ela é num ponto muito parecida com o Brasil, certo? No Brasil você tem gente do norte ao sul, você tem vários salários, certo? E vários custos de vida do norte ao sul, certo? Se você vai para o sul, talvez o custo que você vai ter com o funcionário vai ser maior, talvez o retorno financeiro que aquele funcionário vai ter, a hora trabalhada dele vai, né, valer mais, mas os custos que ele vai ter também para manter a vida dele também vão ser maiores, né? Isso é normal. E muitas coisas são produzidas no norte do Brasil, fábricas grandes não vão ao sul do Brasil para a produção. Por quê? Porque os custos com a mão de obra tornariam proibitivo o custo do produto, e ele não venderia, perderia mercado, né? Então, aqui na Europa isso acontece mais ou menos da mesma forma. Tem coisas que são produzidas na Espanha. Por quê? Porque num rol de estratégia, torna-se mais barato produzir na Espanha e escoar para a França, certo? E também para Portugal, né? Do que produzir em Portugal para escoar para a Espanha e para a França, ou produzir na França
importar para Portugal e para Espanha. E óbvio, né? Na situação atual, né, não creio que a ida dos estrangeiros embora de Portugal vá fazer milagrosamente os patrões terem que pagar mais ou melhor, certo? Na verdade, nós estamos a viver uma época de transição, é o que me aparenta, certo? Posso estar errado, mas hoje uma pessoa que tem uma agência imobiliária tem lá 10, né, associados a trabalhar nessa agência imobiliária. E não vai contratar um profissional de mídia, certo? Para fazer o material dessa agência imobiliária, quando ele pode, por exemplo, terceirizar isso para uma empresa especializada. Então é um funcionário a menos. Agora temos ali um profissional independente, que pode nem estar aqui em Portugal, certo? Pode ser uma pessoa que está em outro país, pode estar lá no Bangladesh, certo? Ou então, do jeito que nós vamos com a IA, começar a produzir esse material em IA, começar a automatizar, né? Vamos ser bem francos, o atendimento do WhatsApp, para muitos, né, ainda ocorre com a funcionária da agência imobiliária a realizar esse atendimento. Mas podemos dizer assim, que para muitos outros, hoje quem atende ali é um robô que faz a triagem inicial, depois esse robô às vezes leva para uma IA que vai, né, pegar algumas informações do propenso cliente. Eu conversei com uma imobiliária que era assim, escaneei o QR Code deles num vídeo e aí me mandaram para um atendimento automatizado, e no dia seguinte daí o corretor, que é o que foi, né, escalado para essa situação, fez contato comigo. Então veja, na verdade o corretor, quando ele começou a trabalhar às 9 horas da manhã do dia seguinte, ele tinha meus contatos todos, o que eu procurava, aonde eu procurava, qual o valor, coisas que antes era uma funcionária que fazia essa triagem, certo? E trabalhando de madrugada, trabalhando de noite, né? Coisa que uma funcionária não faria. A funcionária provavelmente iria fazer esse contato no outro dia às 9 da manhã, poderia ter perdido esse contato, essa pessoa interessada. Então, vemos aí, né, uma das mudanças que temos atualmente nas empresas, que por mais que fale assim, custa implementar, custa, mas o custo muitas vezes é alto de início e depois é só uma assinatura. Enquanto, quando nós falamos do funcionário, né, ainda mais se nós formos falar assim, não, o preço se cobrar aqui em Portugal vai começar a ser, os patrões vão começar a pagar em Portugal que nem pagam na Bélgica, porque vão ter menos estrangeiros aqui, então eles vão ficar desesperados, necessitados e vão pagar mais. O patrão, ele faz um cálculo, sempre faz, ok? De quanto custa o funcionário no ano ou em 10 anos, certo? E de quanto custa para ele implementar uma máquina. E se o custo da máquina for menor do que do funcionário humano, com assinatura, com manutenções, etc., ele vai implementar a máquina. Por isso que o McDonald's está cheio de totem, por isso que quando você vai nos cafés está cheio daquelas caixas que fazem as cobranças automáticas, certo? E, né, antigamente esses locais tinham um funcionário para lavar louça, hoje tem uma máquina que lava a louça. Então a tendência é, de tempo em tempo, um posto de trabalho ser extinguido. Não estou dizendo todos, né? Acho que isso também tem relação com o que o governo está fazendo, de fechamento, né? Porque eu falei há pouco tempo agora atrás que a política de imigração é uma política também de exportar o desemprego. Então, se isso começar a acontecer no mundo inteiro, de máquinas em tudo quanto é lugar, certo?
muitas pessoas vão ficar desempregadas. Quando essas pessoas ficarem desempregadas, bem, o Estado vai ter que cuidar dessas pessoas de alguma forma. Agora, se essas pessoas vão para outro país, já não é mais obrigação desse Estado. E agora falo aí de Brasil, falo de outros países. Se as pessoas ficarem desempregadas nestes outros países, certo? Por que que o Estado, né? Por que o Estado brasileiro vai ficar pagando essas pessoas, né, ou a manutenção da vida dessas pessoas, se pode efetivamente deixar essas pessoas irem embora, né? E aí o Estado português, se tiver uma facilidade muito grande dessas pessoas aqui se estabelecerem, bem, o Estado português se prejudica. Eu vou continuar, a gente vai continuar essa conversa. Então como nós falávamos, basicamente temos aí também essa questão relacionada à exportação do desemprego, essa questão relacionada à automação e cada vez mais máquinas agora, inclusive na parte dos serviços, né? Substituindo aí muitas secretárias, assistentes administrativos, fazendo organização de documento, gestão eletrônica de documento, fazendo parte de contato inicial, né, com as pessoas que chegam na empresa, ou até apresentando o portfólio da empresa. Tudo isso, né, tem reduzido trabalhadores em áreas, né, que nem sempre existiram, mas eu acredito que quanto mais a sociedade foi entrando na urbanidade, né, na urbanização, foi ficando mais da cidade, menos do campo, né, mais as pessoas foram se especializando em profissões que há pouco tempo atrás, 50 anos, 70 anos, não eram tão comuns, né, ou não existiam, em social media, né, produtores de conteúdo, produtor de vídeo, videomaker, não eram áreas que efetivamente existiam, mas foram áreas que nasceram aí nos últimos anos e nasceram nos últimos anos, mas ao mesmo tempo agora começam a dar espaço para certos serviços, certas empresas cobram uma fração do custo e desenvolvem um resultado de forma mais rápida e com auxílio de inteligência artificial, né? Vejo mesmo muito na internet, até os jornais começaram a utilizar muito isso, os portais de notícia começaram a utilizar de inteligência artificial para fazer textos, fazer designs, fazer até imagens para ilustrar notícias que estão a trazer para os seus leitores, né? E óbvio, isso aí é emprego que deixa de existir. Se o emprego deixa de existir, bem, aí o Estado tem um problema, que é o desemprego, né? E para estados que tem muitos desempregados, existe ali um grupo de pessoas que, primeiro, pesa nas estatísticas, é ruim para o governante. Segundo, né, consomem mais do que contribuem, né? O Estado acaba tendo que arcar com o peso social dessas pessoas. Desculpa colocar dessa forma, mas o gestor do Estado, ele entende que aquilo ali é custo, né? Então, para o Estado que tem um excesso de desemprego, um excesso de pessoas que geram custo ao Estado, é vantajoso que os seus nacionais vão para outro país, vão para outros lugares. Já num outro ponto, né, um Estado que tem necessidade de mão de obra, de pessoas, certo? É vantajoso que pessoas venham, né? Que pessoas ingressem na capacidade produtiva do país, porque, óbvio,
Isso aumenta a produtividade, aumenta a arrecadação do país. A questão é, quando o país ele começa a enxergar que no futuro poderá ter uma onda de desemprego em razão da inteligência artificial, da automação, da mecanização, da robótica. Aí ele olha e fala assim: vou manter as portas abertas? É esse o questionamento que muitos políticos fazem. Se nós mantivermos nesse ritmo, além de estarmos importando pessoas que amanhã não estarão empregadas, porque o mercado nacional já está numa qualidade, na capacidade de paridade de emprego, certo? Então teremos que ter mais empresas e não empregados para que, né, continuasse a gerar postos de trabalho. Ainda vemos que no futuro a tendência das empresas, né, não só na nossa sociedade, né, mas no mundo todo, é automatizar alguns serviços. Então se vai automatizar. Hoje a menina que atende o WhatsApp perdeu o emprego. Amanhã é o rapaz que corta a árvore, que vai ter uma máquina que vai cortar mais árvores mais rápido. Depois de amanhã é o rapaz que lava a louça. E depois de amanhã é o outro rapaz que faz a limpeza do chão. Eu cheguei esses dias no supermercado e aí tinha lá um robozinho com uma carinha pedindo com licença porque ele estava tentando fazer a limpeza do chão. E ele com uma esfregona gigante, né? Vocês devem ter visto já esse robô. Um robô grande, tem o tamanho quase de uma pessoa, tem o tamanho de uma criança, tem, né? Mas só que lógico, é muito mais isso em estatura e nem em altura. Se nós formos levar em tamanho mesmo, parece um mini carrinho de golfe andando no meio do mercado, entre os corredores, fazendo limpeza. Então quantos empregos ali não foram? E por mais que fale, não, mas nem toda empresa vai automatizar, mas começa pelas que tem mais condição financeira e daqui a pouco o preço da tecnologia cai. E quando o preço da tecnologia cai, vai para as outras que têm menos condição financeira. E aí vão postos e postos e postos de trabalho em anos, né, subsequentes, ficando vagos. Então percebe que tudo isso que nós estamos a falar tem relação com imigração, porque o governante de Portugal, em algum momento, podem ter chego entre si e conversado: olha, se continuar as entradas desta forma para trabalho, certo? Para trabalho, nós podemos ter um problema lá na frente relacionado a excesso de mão de obra e falta de emprego. Então, vamos regular, vamos fechar de novo o canal. Lógico, pode ter sido isso? Pode ter sido também um reflexo já de 2018, como eu falei. 2018 eu imaginava que não iria continuar a manifestação de interesse, e de fato, no final não continuou, né? Então é um ponto, né, que efetivamente, né, tem muita relação com... É um ponto que tem efetivamente muita relação com o futuro do país. Lógico, como é que vai colocar essa questão para as pessoas de uma forma que elas não se desesperem? De uma forma que você não chegue no noticiário e fale assim: amigo, nós vamos ter que parar um pouco com essa importação de pessoas, porque nós estamos a ver que a inteligência artificial vai entrar para arrebentar tudo e muita gente vai perder emprego. Eu sei que você trabalhou por um tempo na banca, certo? E você foi substituído pelo app da banca. E aí eles fecharam vários e vários balcões de atendimento. E você que trabalhou por 10, 15 anos na banca foi mandado embora. Mas agora você está no Uber e acredita que o seu emprego no Uber vai perdurar por muito mais tempo. Mas a gente já sabe que em vários lugares como Las Vegas, Shenzhen, na China, já existem táxis autônomos e já tem algumas empresas que bateram na porta aqui do governo em Portugal, como a Uber, e solicitaram que pudessem colocar carros autônomos também. Então a Uber está tratando o motorista parceiro, por exemplo, nesse caso, como algo temporário, porque ela visa, né, substituir no futuro por carros autônomos. Não, mas vai ficar as duas opções. E aí o cliente pode usar, pode ser.
só que as tarifas vão ser as mesmas? Ou a tarifa que é exclusiva do Uber autônomo vai ser mais em conta porque o dinheiro vai todo para Uber? Então, né, peguei a Uber aqui como um exemplo, mas pode ser qualquer empresa, né, que pode ser até uma empresa nova, e a Uber fique com os motoristas parceiros, mas o mercado arrebenta a Uber. Por quê? Porque a outra empresa que é a concorrente dela vai vir só com carro autônomo e uma tarifa mais baixa. Pode acontecer? Não pode. Então, agora, você que antes trabalhava na banca, foi mandado embora da banca, não porque você é incompetente ou porque você fez algo de errado, muito pelo contrário, você é uma pessoa extremamente competente, uma pessoa extremamente qualificada, uma pessoa que trabalhou sempre a sério, né, por anos, mas foi mandado embora porque para a banca foi uma economia. Eles olharam e falaram assim, sabe o que nós podemos fazer? Podemos mandar, né, 5 mil pessoas embora e fechar, né, sei lá, fechar 500 balcões de atendimento no país e vamos ter uma economia de 1,5 milhão por mês, ou mais, né? Muito mais, acredito. Então, percebe que tudo está virando isso, né? O futuro está virando isso. E depois começarem os carros autônomos a levar pessoas para cima e para baixo, quanto tempo para virem os caminhões autônomos? E aí os fretes serem feitos por drone, que nem a Amazon já está fazendo em alguns lugares. Então percebe que isso nos leva para um caminho que é o quê? Hoje, né? Aquele ex-funcionário da banca que agora faz Uber, amanhã tá de novo procurando algo para fazer, tá desocupado de novo. E aí essa pessoa vai fazer o quê? E se além desta pessoa tiverem mais 10 outras que entraram no país? Então, né, para os governantes, eles não vão chegar e falar na televisão assim, então, a gente já sabe que muito provavelmente você amanhã vai estar numa situação de desemprego. E não leva a mal, dei aqui exemplos básicos, mas podem ser os advogados também, não me leve a mal. Eu escutei, não faz uma semana ou 2 semanas que teve uma causa vencida lá no Reino Unido e uma sentença que foi já, né, transitada em julgado de um processo que foi feito exclusivamente por um advogado de inteligência artificial, não foi feita por um humano. Então, como a tendência disso é evoluir, daqui a pouco começa a acontecer também na advocacia. Então não estou sendo ignorante ao ponto de falar assim, não, só os outros, né? No meu também não vai acontecer. Também vai. E o que eu vejo disso aí? Que é muito difícil para um governante chegar na televisão e falar assim, amigo, a gente vai ter que fechar a imigração, porque senão daqui a pouco vai ter mais gente aqui do que o mercado consegue absorver, né, em termos de trabalho. Por quê? Porque nós já estamos projetando para os próximos anos vagas de desemprego, porque as empresas vão fazer cálculos e vão identificar que a elas compensa mais mandar funcionários embora e fechar certas formas de atendimento do que contratar mais pessoas. Você vai ao mercado, se multiplicou as pampas, o número de totens de autoatendimento, e não só nos mercados, em lojas em geral. Então, enquanto as pessoas estão comprando online, isso também, né, tira a necessidade de funcionários. Então, no final, né, acho que isso também pesou muito na conta do governo. E aí o governo tem que encontrar uma outra forma de falar isso. Então, assim, desregulou-se, não sabemos quem está, não sabemos em que condição as pessoas estão, até aquela temática de substituição demográfica, substituição, né, do cidadão nacional por estrangeiro. Isso é um apelo mais emocional do que racional, né? Porque no final das contas, para o governo, né, o que efetivamente importa é gerir o país. E a gestão do país, ela não é emocional. A gestão do país, ela é racional. Então, assim, o que importa para o governo é evitar que a vida das pessoas que compõem o país, compõem a nação, piore. E, se possível, melhorar a vida dessas pessoas. Mas evitar que piore é muito importante, porque quando a vida das pessoas piora,
elas pegam estacas de madeira, pegam tochas de fogo e vão atrás de arrancar a cabeça do rei da França, certo? Então, acredito que isso tenha pesado muito na visão, né, dessa alteração de lei, no espírito que fez também essa alteração de lei. Assim como também tem pesado muito em questões relacionadas à PSU, certo? A inclusão de obrigatoriedade de trabalho voluntário para pessoas que, né, estiverem vinculadas ao PSU, desregulação do mercado dos contratos de trabalho, certo? Isso também é uma coisa que, assim, o governo tá a fazer para facilitar despedimentos e tudo mais, porque já sabe que isso vai ocorrer, certo? Então tá também abrindo o caminho para que isso ocorra, certo? Porque o governo quer que as empresas também, né, estejam competitivas nesse novo mercado, porque se aqui em Portugal a empresa estiver obrigada a ter certos custos que na Espanha não tem, como você sabe, o mercado na Europa ele é muito próximo e as empresas da Espanha ou da França, estou dando exemplo da Espanha, né, vão ter resultados financeiros melhores, vão gerar mais arrecadação, o governo de Espanha, e talvez amanhã o empresário português vai olhar e falar assim, para que eu vou ficar aqui em Portugal? Vou para a Espanha. Ou dependendo do que ele fizer, mesmo um profissional que for da área de TI, um empresário da área de TI, fala assim, vou ficar aqui em Portugal. O cara pode ir para o Paraguai e pagar 10% de imposto, certo? E é esse o mercado novo, globalizado que nós vamos ter. Data center, onde que está a infraestrutura de data center, onde está a infraestrutura de energia barata, certo? Então, isso aí, tudo faz o espírito que norteia a política de imigração. E aí a política de imigração retornou ao seu estado mais próximo do original, certo? Porque se vermos com atenção, se notarmos com atenção, o ponto é, para quem quer vir, ainda é possível vir, desde que faça, né, de forma organizada, desde que venha com visto. E isto, por si só, já é inibitório. Porque há pessoas que o simples fato de ter que fazer um visto antes de vir, talvez por questão meramente psicológica, não querer a sensação de ser eventualmente negado, né? Mas o simples fato de ter que fazer um visto antes de vir faz com que elas nem tentem, certo? Porque se for tentar e não conseguir, a pessoa se sente talvez até pior do que se ela não tentasse, do que se ela simplesmente não desse a oportunidade para o Estado de negar. E aí ela vem, se joga, mas gera também uma série de problemas para ela e para o próprio Estado, né? Então, se nós falamos, né, do processo de visto, nós falamos efetivamente da possibilidade da pessoa vir de forma organizada, saber se vai ser aceita antes de fazer graves investimentos, né? E, mais importante, da pessoa efetivamente, se colocar numa condição de vantagem sobre as demais, porque ela vem, inclusive, né, com uma data para fazer seu título de residência. E aí vem aquele ponto, né? Por mais que as pessoas falem, as portas fecharam, não fecharam, elas só não estão de fato da mesma forma que estiveram nos últimos anos. E isto é, de certa forma, também um efeito propaganda, né? Manda uma mensagem que é: não venha. Mas por que o Estado quer fazer essa mensagem no gênero não venha? Porque muitas pessoas vieram, e se continua a mesma mensagem
a correr, que foi a mensagem que tinha até hoje, venha que nós aceitamos de braços abertos, certo? Todo aquele efeito inibitório que eu falei, né, ele não tem efeito, não funciona, não acontece. As pessoas não faziam os vistos porque tinha a possibilidade de tratar do seu caso diretamente de Portugal, né, sem grande dificuldade. Então, a partir do momento que você força o visto, só vem quem efetivamente quer vir, só vem quem efetivamente tem já alguma razão para vir para Portugal. Por quê? Porque se for para uma tentativa de uma experiência internacional, aí tem outras opções. Eu vou pegar aqui a Espanha, né? Mas também posso pegar o Paraguai. Paraguai, para cidadão brasileiro, você não precisa provar nem mês de subsistência para fazer hoje um título de residência lá. Então, nessa situação, né, para quem pretende vir, né, ou para quem vem, a escolha de Portugal, ela na verdade é feita antes do visto, porque daí a pessoa olha todos os requisitos que vai ter que cumprir e ela fala assim, não, eu quero cumprir todos esses requisitos para ir para Portugal. Ou a pessoa fala assim, não, mas calma aí, se eu tiver que cumprir tudo isso, um caminho mais fácil para mim é ir para Espanha, um caminho mais fácil para mim é ir para o Paraguai, ou eu nem vou tentar o visto, porque se é para fazer todos esses requisitos para ter um visto, então daí assim, eu vou 100, se eu for 100 para Portugal, eu vou 100 para a Suíça, vou 100 para os Estados Unidos, certo? Então assim, isso é um ponto que tem que ser observado, né, com uma certa atenção, porque é de certa forma a resposta das pessoas também sobre a política de imigração, sobre as leis de imigração, né? E é por isso que é inibitório, porque se você força a pessoa a vir com visto, você afasta as pessoas que não têm condição, como é evidente, mas você também afasta aquelas pessoas que têm condição, mas que não querem fazer um processo, certo? Que, né, preferem tentar por outros meios ou para outros lugares que é mais fácil, porque querem algo que seja bem desburocratizado, algo que seja uma tentativa, né? Então, nisso, o processo efetivamente de visto, né, ele tem essa nuance, esse detalhe, né? Ele tem essa nuance, esse detalhe, que é de criar ali já uma etapa inicial que pode ser ultrapassada ou que afasta a pessoa que está a fazer o interesse migratório, né? E óbvio, tendo Portugal retornado com a lei de residência para critérios, né, mais próximos de 2007, né? Não vou falar aí de forma tão contundente, né? Não vou afirmar de uma forma tão incisiva, né? Mas podemos dizer assim que retorna Portugal ao que era antigamente a lei de estrangeiros. E óbvio, para cumprir também com esse espírito, o que Portugal faz? Também altera a lei de nacionalidade, porque é importante fazer essa alteração em conjunto, uma vez que um dos atrativos para muitos cidadãos, principalmente aqueles que fizeram altos investimentos em Portugal, era a possibilidade de ter uma nacionalidade europeia em 5 anos, né? E agora prazos alteraram para 7 e 10 anos, até acontecer uma coisa que eu não imaginava que ia acontecer, prazos diferenciados para quem é CPLP e para quem não é, certo? Nessa situação, esta alteração
faz distinções, né, entre a origem de quem está pedindo a nacionalidade, mas de certa forma também, né, se torna uma propaganda anti a vinda, contra a vinda, uma propaganda, de novo, né, que afasta a pessoa que busca esse processo para ter acesso a uma nacionalidade europeia, ok? Por quê? Porque ela vislumbra que às vezes na Espanha ela vai ter o mesmo prazo, mas na Espanha talvez se torne mais interessante para ela, por custos, por sérios fatores. Vamos imaginar um cidadão norte-americano que quer morar num local onde tenha praia, certo? Onde tenha, assim, mais possibilidade, né, de estar no Mediterrâneo, de estar, né, em uma região muito quista, né, bem quista inclusive, né, da terra, do mundo, né, uma região que o clima é ameno, é gostoso, né? Tô falando de praia, não tô falando do meio do deserto da Espanha, não tô falando do pueblo lá que é um inferno viver, tô falando de um lugar bacana, tô falando de Benidorm, por exemplo, certo? Tô falando de Barcelona, entendeu? Tô falando ali de Valência, certo? Para o cidadão hispanohablante também é bom, porque ele, quer queira que ele não, tenha uma vantagem em termos de concorrência com outros que não falam espanhol. Então, nesse caso, para essa pessoa também é vantajoso, também é benéfico. Aí viria aqui para Portugal para fazer 10 anos a nacionalidade, lá ele consegue em 2, ou brasileiro 7 anos, lá ele consegue em 2, norte-americano vai ser 10 para ele em qualquer um dos dois lugares. Então assim, atrair para Portugal daí essencialmente aquela pessoa que queira realmente estar em Portugal, né? Aquele que falou assim, não, vou fazer um investimento lá de 500 mil dólares, 500 mil euros, comprar uma casa, esperar alguns anos por um Golden Visa e depois pedir a nacionalidade. Ele já olha e fala assim, pá, isso aqui é um investimento que primeiro já mudou, né? Mas segundo, se for no lugar de 5, 10 anos, já me dá prejuízo, né? Será que me compensa manter esse investimento? Aí fecharam a porta pelos investimentos imobiliários, né? Compra de um imóvel, uma casa, poderia ser utilizada para férias ou até para arrendamento. Deixaram lá investimento de capitais. Mas será que o fundo aqui em Portugal é o que se pretende? Será que esse dinheiro num outro local não ia dar mais retorno financeiro? Assim, aquele investimento que às vezes ele não dá prejuízo, né? Ele não anda para trás, mas ao mesmo tempo também não anda muito para frente, né? Perceba, eu não sou da área de investimento, então não vou falar o que é um investimento bom ou ruim, né? Mas provavelmente a pessoa daí vai avaliar mais o investimento, quando antes, na verdade, se andasse de lado tá tudo certo, porque era só alguns anos até ter a nacionalidade. Isso é tomado em conta. Mas é muito feio porque a pessoa quer um passaporte de um outro país e veja porque não tem ligação com aquele país. Eu entendo tudo isso, certo? Isso é o lado emocional, entendo. Mas para quem tem muito dinheiro a nível mundial, certo? Ele não trata as coisas de modo emocional, ele trata as coisas de modo racional. A gente, né, não pode ser infantil ao ponto de acreditar assim, não, essa pessoa ela tem muito dinheiro, é uma pessoa, um Abramovic, e ele vai ficar se importando se deram para ele um passaporte de um país com o qual ele não tem nenhuma ligação. Ele vai se sentir mal com isso. Não vai, cara. Ele quer o passaporte dele porque é um investimento para ele, é uma outra porta, certo? Trabalha com mais uma bandeira que pode dar retorno para ele. Como eu disse, é um investimento, né? Então assim,